Alistair Foss. Antes de avançarmos, vamos estabelecer o cenário. Estamos falando de uma potência fictícia, mas com características muito claras. Um território de aproximadamente 9 a 10 milhões de quilómetros quadrados, um dos maiores do mundo. Uma população entre 330 e 350 milhões de habitantes. Diversa, produtiva, com grande capacidade de geração de riqueza e inovação. No espaço entre 1.500 e 3.000 satélites ativos, comunicação, navegação, inteligência, monitoramento global. No campo nuclear, entre 4.000 e 5.500 ogivas no total, com cerca de 1.500 a 1.800 operacionais. Capacidade de dissuasão, resposta rápida, alcance global. Nos mares, 10 a 12 porta-aviões, 70 a 90 destroyers, 50 a 70 submarinos, incluindo nucleares. Centenas de embarcações de apoio, capacidade de atuar em qualquer oceano, em qualquer momento. Nos céus, mais de 10.000 aeronaves, caças avançados, bombardeiros estratégicos, drones, transporte. Em solo, cerca de 1,3 a 1,5 milhão de militares ativos, além de reservas e forças auxiliares. Uma potência que não domina apenas pela força, mas pela tecnologia, pela presença global, pela inteligência, pela capacidade de agir rapidamente. Agora, é exatamente aqui que nasce a ilusão. Porque toda grande potência carrega dentro de si a sua própria fragilidade. E na maioria das vezes, o maior inimigo não está fora, está dentro. A arrogância, a sensação de invencibilidade, o erro de acreditar que ninguém pode alcançá-la. Subestimar adversários, subestimar evolução, subestimar inteligência externa. E, principalmente, não perceber que os conflitos modernos não acontecem apenas no campo físico. Hoje, guerras também são travadas na informação, na narrativa, na tecnologia, na influência. Ideologias podem atravessar fronteiras sem um único disparo. Crenças podem enfraquecer sistemas de dentro para fora. E informações, quando bem utilizadas, podem causar mais impacto do que qualquer armamento. Um gigante não cai apenas quando é atacado. Ele cai quando deixa de perceber onde realmente está sendo atingido. Bruno Charles. Exatamente. Nem toda guerra faz barulho. Às vezes, ela é silenciosa. Não dispara, não explode, não chama a atenção. Mas acontece. Ideologia é uma forma de guerra. Narrativa é uma forma de guerra. Influência e tecnologia também são, principalmente no médio e longo prazo. Você não precisa atacar um país de fora, quando pode enfraquecer ele por dentro, através da exportação de culturas destrutivas, hábitos nocivos, dependências, produtos que viciam, que corroem lentamente a sociedade. E o que acontece depois? A população começa a se dividir. Pessoas contra pessoas, grupos contra grupos, ideias contra ideias, homens contra mulheres, género contra género. A base começa a rachar. E quando a base da sociedade enfraquece, tudo acima dela começa a ceder. A família se fragiliza, a confiança desaparece, o senso de pertencimento se perde. E então surge um efeito ainda mais perigoso. As pessoas deixam de acreditar no próprio país. Elas já não querem defender, não querem proteger, não querem construir. E nesse ponto, não faltam apenas soldados, faltam profissionais,
Faltam líderes, falta propósito. A sociedade começa a se sabotar, se desgastar, se consumir por dentro. E quando isso acontece, não importa o tamanho da economia, não importa o poder militar. Porque sem pessoas comprometidas, nenhuma estrutura se sustenta. Enquanto isso, os adversários evoluem, fortalecem sua identidade, aumentam sua coesão, investem em crescimento interno, disciplina, estratégia, visão de longo prazo. E aí surge a pergunta: de que adianta tecnologia, estrutura, poder, se não existe mais quem sustente tudo isso? Com o tempo, a máquina fica pesada, cara, ineficiente. O gigante continua grande, mas começa a perder força. E aquele leão que antes dominava tudo, envelhece, perde os dentes, perde o instinto. E quando percebe, já não é mais temido. Já está sendo empurrado para fora do próprio território, sem perceber que a derrota não começou no campo de batalha. Começou dentro de casa. Alistair Foss. Interessante. Você descreve uma guerra silenciosa, lenta, progressiva. Uma erosão interna que transforma a força em fraqueza. Mas existe um ponto crítico na sua análise. Você assume que esse gigante não percebe, ou que percebe tarde demais. E se ele já souber, se ele entender exatamente esse tipo de ameaça e ainda assim continuar avançando, isso não seria fraqueza, seria escolha. Porque um sistema com esse nível de inteligência, tecnologia e monitoramento não falha por acaso. Ele pode estar permitindo certas tensões para testar limites, para medir reações, para ajustar o próprio sistema. Ou até para manter controle através do caos. Então eu te pergunto: quando um gigante começa a rachar por dentro, isso é sinal de fraqueza ou parte de uma estratégia maior? E mais, se esse tipo de guerra é silenciosa, progressiva e interna, como você combate algo que não tem rosto, não tem exército declarado e muitas vezes não parece um ataque, sem destruir ainda mais aquilo que você está tentando proteger? Essa é a fragilidade do gigante, mas também pode ser o jogo dele. Agora me diga, qual é o limite entre perder o controle e estar no controle do próprio caos? Bruno Charles, você tem razão. Pode ser estratégia, pode ser controle e pode até ser tolerado por um tempo. Mas existe um limite. Porque brincar com desordem é sempre um risco. A forma de combater esse tipo de ameaça começa cedo, muito antes do colapso. Ela começa na percepção, identificando mudanças de comportamento, mudanças de pensamento e sinais de fragmentação social. Antes que isso se torne irreversível, evitar polarizações externas, proteger a estrutura interna e limitar influências que desestabilizam. Não se trata de isolamento, mas de controle consciente. Preservar cultura, valores, princípios. Porque são esses elementos que sustentam a base de uma sociedade. Sem isso, nenhuma estrutura se mantém. Ao mesmo tempo, é necessário investir em evolução, educação, consciência, preparo. Uma sociedade forte não é apenas aquela que cresce, é aquela que entende o que precisa ser protegido. Sim, isso é difícil. E sim, existe um custo. Porque ordem exige decisão, e decisão nem sempre agrada a todos. Mas a ausência de controle cobra um preço maior. Porque quando uma sociedade se fragmenta, ela não é destruída de fora, ela se desfaz por dentro. E a história mostra um padrão claro. Todo sistema que perde sua coesão, eventualmente colapsa. Então, no final, não é apenas sobre poder externo,
é sobre manter o equilíbrio interno. Porque nenhum império cai por falta de força. Ele cai quando deixa de sustentar a si mesmo.